Não, não, me leve com você, me leve com você. Cara, que anime bom da... Bom, então, vamos lá. Vamos falar sobre Sanda. No canal de cortes, eu elogio Sanda pra caraca. O primeiro episódio de Sanda, episódio 1, é um dos episódios mais instigantes que eu assisti nos últimos 10 anos. E eu não tô brincando. Mas claro, se eu for assistir, vou sentir isso. Claro que não. Isso vem das minhas preferências de produção, das minhas preferências de traço, o, entre aspas, impact frame da Fumo Moral, olhinho de peixe. Pô, eu li isso daqui e falei, puta que pariu, que coisa sensacional, algo bobo, mas que dado ao que a obra é, eu gostei demais aí, ao ponto que terminou o primeiro episódio, eu fui ler o mangá todinho. Loucura, né? Loucura. Então, basicamente eu já sei, pelo menos como eu li muito rápido, eu quis ler muito rápido pra, tipo, perder coisa que só tivesse no anime. Por quê? Por quê? Eu assisti o primeiro episódio e fui ler esse episódio no mangá. E eu percebi, tá, há coisas aqui. A história é boa porque o mangá é bom, mas a adaptação é boa pra caramba. Só na composição da Juju do Moleque, por exemplo, já mostra o quanto a obra ela sabe melhorar pontos do original. Porque é a mesma autora de Beastars. E se você acompanha a autora de Beastars, algumas obras que ela tem alguns caguetes na história dela que eu não gosto. Que eu não gosto. E vamos parar por aqui só pra não dar spoiler. E eu fui assistir, lendo o Sander e percebi, cara, é legal, é bom. A história é boa porque é bom. E por história zona. Para mim, ó, no bruto, pra mim é o anime do ano, tá? Pra mim é o anime do ano. Claro que, por causa do primeiro episódio, por causa do primeiro episódio. Mas a história não se deixou morrer em nenhum momento. Aí você tem o anime do ano, aí você tem a composição da luta, aí você tem o episódio da chuva, aí você tem o episódio lá das crianças lá, aí você tem o arco do professor. Você tem todo esse macro mundo sendo feito, e você tem a própria subversão, que essa corna dessa autora tá adorando fazer nessa obra, tá? Que é subversão de gênero, basicamente. Porque já que a história é uma crítica ácida a um comportamento, essa história ela é uma generificação ácida à própria estrutura de gênero dela, né? Gênero de escrita, tá, gente? Podemos ficar também fértil com a composição de gênero na própria história. Mas é simplesmente uma questão de como ela vai tratando certos clichês e certas estruturas da história para que, narrativamente, dentro da narrativa, a subversão e a estranheza que você sente na história seja justificada dentro da sua narrativa. Então ela não segue certos padrõezinhos narrativos, de gênero, por exemplo, vamos dizer assim. Tipo, vamos lá, a história de Shonen, a história de Seinen, a estrutura de Shoujo, entre aspas. Então ela vai brincando e oscilando nesses tipos de narrativa para que, assim como a história é uma crítica ácida ou uma crítica desconfortável a um tipo de comportamento, a história também vai oscilando dessa própria narrativa. Isso tem um pouco no mangá que é exponenciado no anime, na adaptação do anime. Até porque o anime tem mais características para se fazer esse tipo de coisa, que torna essa uma adaptação que, nossa, ela é impecável, basicamente. Ela é impecável, tá? Ela é muito impecável em tudo que ela vai construindo, todas as suas narrativas. Ela tem uma macro trama que é a crítica à sociedade padrão de composição japonesa, do culto à juventude. Acho que essa é o mais óbvio. Mas a composição do adulto, da importância do adulto, do crescimento, acho que é aquilo que realmente brilha. E isso brilha muito no último episódio. O que mais chegou perto do sentimento, não da impressionabilidade, para mim, em Sandaia, primeiro episódio e último episódio. Que último episódio bom e ruim ao mesmo tempo. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Que faz a produção de Sanda ser um espetáculo, assim como a história sendo contada é muito boa mesmo. E a melhor coisa de Sanda é, além. Eu não quero falar isso porque não é isso, mas o quão maluco Sanda é. Isso foi o que mais me pegou. Porque não é maluco por ser maluco. Eu não sei pra onde essa história tá indo. E eu adorei. Vamos lá. Primeiro episódio. O que eu acho. Por quê? Eu fui lá, primeiro episódio. Pum. Fui pro mangá. O que eu achei que a história seria? O que eu achei que a história seria? Caba, me diz se isso aqui não tem a cara de um shonen de batalha de expansão de mundo gigantesco. E adivinha? Não apenas não foi pra isso, como a resposta da obra é ser um anti isso. Que seria o quê? Vai ter lutas da semana que eu preciso fazer com que tem uma organização do mal que impede o Papai Noel, e o Papai Noel tem que vir para ele mudar todo mundo, blá 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 blá. Aí vai ter a bichinha foi sequestrada por uma organização secreta que ele vai ter que lutar com essa organização secreta, que vai ter estruturas, que vai ter isso, vai ter aquilo. Não é a expansão mais comum de expansão de mundo de histórias
duvido que você também não pensou que seria isso. Literal. Se você assistiu, você percebeu o quanto essa interpretação vai completamente não essa história. Porque isso cresce na macrotrama. Mas Sanda, mesmo que ele esteja criticando algo, entre aspas, social, ele trabalha muito no interno, na construção dos personagens, gente. Na composição do adulto, na composição do crescer e, mais importante do que tanto Sanda, mangá, quanto anime, é desconforto. É desconfortável assistir Sanda em certas obras, em certos capítulos. E esse desconforto é bom. Acaba. Acho que a cena que mais sintetiza isso do que assistir Sanda é o do beijo do Sanda com a namoradinha dele. É perfeito a ressonância temática e simbólica, que é da hipocrisia do Sanda, dele ter esse poder de crescer, dele sentir que isso é errado, dele sentir do paradoxo mente-corpo que ele tem. Ele vai lá, ele beija ela, aí tem o flash dele como Papai Noel, que fundo vermelho, tanto no fundo vermelho da cor, quanto no fundo vermelho do vermelho simbolizar também algo ruim. Tanto sangue, menstruação e blá blá blá. Ah, spoiler, foi mal. Não era pra eu ter falado isso, mas toma aí, acho que é sutil demais pra vocês entenderem. No sentido assim mais amplo que vai ter mais pra frente. De incômodo. Volta pra ele não sabendo beijar a menina e dando um beijo ruim nela. E tomando um tapão porque ele não sabe beijar. É isso que é Sanda. Desconforto. Trabalhar o desconforto narrativamente e dentro da sua própria história, né? E dentro da hipocrisia desse mundo. Ali, mas você não acha demais? É porque você. Ai, mas é tão exagerado. Ai, não é demais. Tinha outras. Cala a porra da sua boca. Fica quietinho. Não tinha. Porque você tá num mundo fantástico, absurdíssimo. Nada melhor que um absurdo pra lidar com esses absurdos. Então é por isso que você vai ter um velho de sunga, um velho pelado. Verdadeiramente dizendo adeus. Ou verdadeiramente tendo sentimentos não mentirosos em um funeral. Através daquele absurdo, um sentimento puro. Escondido por uma carapaça envelhecida. Acaba. Muito gostosinho. Eu vou fazer uma comparação, que o pessoal vai ficar puto, mas é meio que o sentimento de Chainsaw Man. Pelo menos num sentido não tão extremo como o do Vomitão. Foi mal, desculpa. Mas nesse sentido de criar um desconforto necessário. Desconforto necessário. Que as cenas que você tá sentindo desconfortável é pra você sentir desconfortável. É pra isso. Aquele abraço esquisitoide que a Fumimura dá no Papai Noel é literal. Pra fazer o contraponto com esse mesmo abraço no final. Uou! Né? E o problema é que se você se deixa cegar pelo desconforto, você para a história e você não chega nem a 10% do que a história é. Agora vamos falar da composição dos personagens. Há personagens jogados, né? Esse bichinho aqui, ele é meio jogadinho, porque você tem no começo exatamente essa estrutura episódica para apresentar os personagens. Mas aí depois que essa estrutura episódica de apresentar os personagens acontece, morre. Simplesmente morre. E morreu. Aí os personagens dentro dessa estrutura que não são o Sanda e a Fumimura morrem. Aí você tem a volta da ONU, aí você tem essa personagem, aí você tem o professor, aí você tem o diretor, aí você tem o coordenador. Acaba, é muita coisa, bicho. É muita coisa. E o ritmo não morre. Claro que, dado a estrutura da história, é meio chato você ver o personagem ele tá sumindo. Porque você vê esse personagem, ele tem muito mais ressonância e você gosta muito mais dessa personagem, simplesmente porque ela é doida, do que dele. Que teoricamente é um dos co-protagonistas. Teoricamente. Mas você não tem essa presença. Tanto que essa personagem aqui tem muito mais presença que esse personagem aqui, né? E se eu não tivesse lido o mangá, eu falaria, mas é porque. Mas eu li o mangá, então. Não vou falar mais nada. Porque aí. Só assista. Ali vai ficar bom, vai ficar ruim. Só assista. Irrelevante. Irrelevante. Não vou dar spoiler aqui do mangá, tá? Não vou dar impressões, até porque, como eu falei, eu li na pressa. Então, eu tô contando que eu sou burro pra o anime consertar o que eu fui burro no mangá. Esse é o ponto. E até porque os últimos episódios estão em japonês, tive que traduzir com o Google Lens, né? Então você tem esse desfoque dos personagens que pode ser um problema. Por que pode ser um problema? Porque, como é muita coisa acontecendo, o foco que a história dá, você nem sequer perceba que esse bichinho sumiu. Porque a história, ela acelera ao mesmo tempo que ela é muito pequena. Que faz... Cara, você assiste a obra, acabou. Você assiste e você nem sente a Sanda. Começa e termina, você nem sente. Como tudo que vai acontecendo. E como a obra ela tem esse tom meio absurdo. Certas coisas que
talvez seja um absurdo, entre aspas, por erro, você sequer sente. Por exemplo, a própria diretora, o arco dela e o arco de quereres dos personagens. Eu não digo que isso é um erro, por quê? E aí, está sendo trabalhado com a complexação do mundo. Ah, por que o cara fez? Por que ele fez isso? Por quê? Por que a diretora fez isso? Por quê? E esses porquês, dado esse mundo absurdo, que eu já falei, Sanda é Sanda Academy. É Sanda Academy, basicamente. Então, não vai expandir pro mundo. Não, é essa escola. E é essa escola. Literal, o Sanda fala, acho que no episódio 2, né? Cara, eu tô aqui há muito tempo, mas essa escola é bizarra. Então você achou que o mundo seria bizarro, porque como pode o mundo... Que isso tem um pouquinho no primeiro episódio de hoje. Como assim, o mundo esqueceu do papai? Não, não. É essa escola. Talvez isso frustre algumas pessoas, mas esse que diferente foi o que me chamou a atenção. Então você tem esses problemas que pode ter na história. Produção absurda, composição absurda, lutas absurdas, ação absurda, temática absurda, simbologia absurda e final absurdamente de bom, mas... Que finalzinho merda, velho. Nossa! Infelizmente teve esse erro. Porque quando eu li o mangá, eu pensei... Quando eu tava lendo o mangá, eu falei... Mano, aonde essa história vai acabar na primeira temporada? Foi a primeira coisa que eu pensei. Porque eu cheguei assim lá, na história, a história acabou. Eu falei, tá, pode acabar aqui, mas não fica legal. Pode acabar aqui, mas não fica legal. Pode acabar aqui, nessa cena, que foi onde acabou, que eu achei... Mas ainda assim, não fica legal. Porque não é instigante. Sanda acabou como se ele não tivesse segunda... Como ele não fosse ter segunda temporada, tá? E isso, dado como eu sei para onde a história vai, isso é um problema, tá? Isso vai ser um problema. Por quê? Cala tua boquinha. Mas vai ser. Mas isso vai ser um problema, infelizmente. Não tem onde terminar. Não tem onde terminar. Sanda termina tão perfeitinho que essa perfeição dá um 360 fica ruim. Fica negativo. Porque acabou. Só acabou. Como é que você chama pra segunda temporada? Deixa eu ver se até tem aqui no mal se vai ter segunda temporada. Não. Sanda acabou para não ter segunda temporada. Eu acho que confirmaram, tá? E esse problema de... Porque a história, como ela não tem um foco, e como essa história ela não tem um arco, ela basicamente tem pontos fortes de emoção. É isso que essa história tem. Só que esses pontos fortes de emoção, não dá pra dizer arco, sabe? Dá pra se dizer... A palavra aceita tudo, mas não dá pra se dizer. Por quê? Esse ponto no mangá só funciona no mangá porque tem o próximo capítulo pra você assistir. Pra você ler, ao virar a página. Mas não pra uma obra. Não, pra uma obra. Que pode dar o sentimento de satisfação pra algumas pessoas. Sanda acabou, não precisa de segunda temporada, conto. É só isso? E o resto? Só que não é um gancho instigante. Você só se sente... Acabou? Como assim acabou? Não. Oh, meu Deus, acabou. Quero o próximo. Não, você fica... Como assim acabou? Acabou? Não. 12 episódios? Não, deve ter 13. Deve ter 13. Deve ter 13. Acabou. Então, esse final... complicou, viu? Complicou. E, então era só ter 20... Era só ter 20 episódios. Não, tinha que ter uns 15. Claro que 15 a 16, tá? Lê sério, sim. Porque tem um ponto que pra anime, se terminasse, terminaria. Por quê? É porque emocionalmente estraga esse final. Emocionalmente estraga esse final, tá? Esse final de Sanda. Só que pra um gancho de segunda temporada, o que vai acontecer mais pra frente, cara, tendo a segunda temporada você vai saber. Quando você assistir a segunda temporada você vai saber. Era esse tema que o Lê tava falando, que pra chamar pra segunda temporada. Então por que terminou meio xoxinha assim? Porque era o final perfeito pra fechar o ciclo. Pelo menos tematicamente, pra essa temporada, pra esse abraço, pra essa composição simbólica, é o que fazia mais sentido pra essa história. Entendeu com o pontinho? Então por isso que eu acho, é um final do caramba, mas meio agridoce. Porque eu li o mangá, então eu sei do que tá por vir. Mas eu sinto que se eu não tivesse lido o mangá, eu estaria semana que vem esperando o 13º. Isso é meio problemático, exatamente por hype. Mas claro, Sanda foi super bem. Sanda, esses, 7.5, né? 7.5, 7,5? Ou é 0 a 100? Tipo, 7.6? Não sei. A Sanda é 8,5, 9, muito fácil. Só que aqui você tá com, acho que uma nota entre essas pra baixo injusta, porque literal trata sobre desconforto. Desconforto. Às vezes vergonha alheia, às vezes choque. Então isso faz as pessoas... foi demais. Foi demais. E não querer assistir. Foi o que mais você percebeu do pessoal em choque quando o anime foi tirado do contexto, para você ver o quanto o contexto e a direção e a produção é importante para essa obra. Sanda é aquele anime que, sem contexto, todas as cenas são erradas. Todas as cenas dão gastura. Só que não é aquela gastura de... É aquela gastura de mal-estar, não de desconforto. É quando o desconforto se torna ânsia de vômito, nesse sentido mais bobo, tá? Mas mesmo assim, ainda é uma puta história boa. Nossa senhora, que gostoso. Que gostoso, em tudo. Pra mim, de cabeça aqui, é o anime do ano. Claro que eu não tenho boa memória.
Então o anime do ano sempre vai ser aquele anime que mais me instigou. Eu tava falando, ah, não, era To Be Hero X, mas aí veio o Sanda. Porque mesmo que To Be Hero X, ele também tem características de animação não usual. O traço de Sanda é absurdo. A Fuyumura é um dos melhores designers. Principalmente que se você me acompanha no meu canal de cortes, você vive reclamando que eu tô cansado de adolescente não parecer adolescente. Muito cansado dessa merda em anime. Muito cansado. E Sanda parece que foi feito pra mim. Bizarro. Pelo menos nesse sentido aqui. E traço, animação, composição, estrutura, ritmo. Parece que foi feito pra mim. Parece que é a obra que eu precisava. E aí isso é muito, muito gostoso de se assistir, tá? Descer elogios. Descer elogios. O certo seria eu reassistir, tá? Mas muito provavelmente, se vier a segunda temporada, eu acho que eu vou segurar a segunda temporada pra assistir de uma porrada só, tá? Por quê? O que me gerou o hype foi o primeiro episódio. Então, nada em Sanda vai ser tão bom quanto o primeiro episódio. Isso seria problemático se o tom dele não fosse tão conciso e caótico para você nunca saber o que você tem que esperar, ao mesmo tempo que ele vai trabalhando os viés emocionais para chegar perto. E isso é bom, tá? Então, como eu sei qual vai ser a próxima temporada, Sanda, se eu perceber, tá? A próxima temporada vai vir nessa mesma produção, numa mesma pegadinha, e agora que Sanda meio que se provou, a segunda temporada vai poder ser mais experiencialista e brincar ainda mais com o ritmo. Eu acho que a segunda temporada eu não vou assistir semanalmente. Vou esperar acabar a próxima temporada. Porque a próxima temporada, a partir da próxima temporada, eu preciso, acho que, ter uma análise assim, sucinta, sem as semanas roubarem o meu senso crítico, ou apagarem aquilo que é positivo, ou apagar aquilo que é negativo a partir da análise de temporada. Porque quando você vai assistir temporada, o episódio acaba, né? Ao você assistir algo de temporada semanalmente, algo que você assiste continuamente, a experiência muda muito. Muda muito. Há obras que usam muito bem a composição de temporada. Essa primeira temporada de Sandra eu acho que ela usa bem, mas ao que eu acho, do que eu sei para onde a história vai, a segunda temporada é melhor você pegar o ritmo completo. Porque Sanda é muito simples. E essa simplicidade, ela é exponenciada pela experiência episódica, semanal. Mas eu acho que a partir daqui, quando Sanda vai crescer tematicamente, tá? Lê, quantas temporadas? É impossível saber. Pô, mas Sanda dá pra ter umas 3, 4, 5 temporadas muito fácil, tá? Muito fácil. Muito fácil. Porque Sanda é muito denso. Ele vai ficar bem denso. É, simbologicamente, tematicamente, estruturalmente. Porque mesmo ele sendo pequeno, acho que ele tem uns 120 capítulos. Tem 20 capítulos? 150? Vamos pro mangá, peraí. 140 capítulos. Ele tem 140 capítulos. E ele pegou mais ou menos o primeiro arco. Mas esse primeiro arco é a única coisa que podia ser rushado. Então dá pra ser uns 3 a 4 temporadas muito fácil. Dá pra terminar com 3? Dá. Mas acho que 4 temporadas. Mas isso vai depender muito do ritmo, de como vão adaptar os arcos de luta, arco de triplamento, complexação de mundo, expansão de organização e blá 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 blá. Opa, tô falando demais, tô indo embora, falou.